Bom, então vamos lá, vamos iniciar aqui a aula 2. A gente vai fazer aqui a segunda prática de vocês, que na verdade é a terceira, né? Porque na primeira prática vocês tiveram que fazer duas juntas, não foi? Então vamos lá. Essa aqui é a das lâmpadas. Assim que vocês terminaram o laboratório, eu passei lá em frente, conversei com o pessoal. Qual foi a potência das lâmpadas de vocês? Quanto foi que deu, hein? Pode mandar aí no chat ou ligar para falar. Eu vou ver se eu achar aqui a minha folha, mas a lâmpada que a gente usou foi de 60 watts, todas. As três. É, né? Mas deu 60 watts lá quando você colocou o batímetro? Eu vou Ou olhar não? aqui. Não. Acho que o nosso tinha dado 50 alguma coisa, eu acho. 50, né? Pronto, eu vi justamente esse sintoma, que deu uma potência bem baixa para as lâmpadas do laboratório. Tinha uma Eu vou equipe lá fazer que a tinha simulação. dado. Tinha uma equipe que tinha dado 45. Ele É até disse mesmo? que estava certo. É, 45. Né? Meio estranho, né? Lâmpada incandescente normalmente é 100 watts, 60 watts. Três lâmpadas darem 45 é um comportamento um pouco diferente, mas tudo bem, se fizeram a medição correta, tranquilo. Eu vou fazer a simulação aqui levando em conta o que está dizendo no guia da prática. São três lâmpadas de 200 watts. Vocês façam a simulação de acordo com os resultados que vocês tiveram no laboratório de vocês, tá bom? Ei, você já tem a prática de amanhã aí, pai? Se no final dessa prática, se for rápido, se você puder mostrar ela, o circuito de amanhã. Posso dar uma falada sobre, viu? É seguinte, como o caso do Vinícius, deu 45 watts nas três lâmpadas, né? Pega 45, divide por 3, ele vai simular como sendo cada lâmpada 15 watts, tá bom? Se tiver dado 180 watts no total, na medição de vocês, vocês dividem por 3, deu 3 lâmpadas de 60. Simulem de acordo com o resultado que vocês tiveram na prática, tá bom? Em laboratório. Eu vou fazer aqui de acordo com o que está na teoria aqui, tá bom? Todo mundo aqui viu a aula, né? Todo mundo que está aqui presente viu a aula anterior. Eu já estou com o circuito aqui montado para economizar um pouquinho de tempo. Mas também vou montar aqui do 01. Ó, sempre lembre de colocar esse bloco. O nome dele é Power Guia. Se não colocar, não vai funcionar a simulação. E aqui em cima no tempo você pode botar só um segundo. Já expliquei isso na aula anterior, certo? O que que vocês vão fazer de diferente? Para simular a lâmpada, o componente que vocês vão usar se chama esse aqui, ó. Tá o nome aí em azul. Parallel RLC Load. O que é load? É carga em inglês, certo? Então dá dois cliques na tela, você escreve load, que é a carga. O que é uma lâmpada? É uma carga. Assim como um ferro de passar roupa, uma máquina de lavar, uma geladeira, são consideradas cargas elétricas. Tá bom? Então você vem aqui, você digita load, o bloco que a gente usou é aquele paralelo. Vamos ver se a gente acha ele aqui. Tem o série, tem o em série, que é trifásico, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, paralelo, RLC load. Por que que eu estou usando paralelo? Por que que eu não vou usar em série? Porque a ligação das cargas da nossa casa é em paralelo, entendeu? Então, para ficar a simulação mais fidedigna, eu vou usar esse bloco. Vou explicar ele aqui como é que ele funciona, certo? Seguinte, vou simular aqui, vou iniciar aqui a teoria. Digamos que eu queira mostrar aqui uma carga de 100 mais 50J, certo? Essa é a impedância em ohms. 100 aqui é o valor real e aqui 50J é o valor imaginário. Esse valor real é representado por resistores. E 50J é uma carga reativa. Como é positiva, a gente sabe que ela é indutiva. Vocês viram isso na primeira prova. Se fosse, por acaso, ao invés de mais 50, você colocasse 100 menos 50J, isso seria uma carga capacitiva, tá bom? Então, vamos desenhar ela aqui no nosso diagrama. A gente pega esse bloco e digita ele aqui. Primeiro ponto que você tem que saber, a tensão que será utilizada. Na nossa residência é 220, tá bom? Mas aqui na prática é diferente. A gente fez usando 90 volts lá que vocês colocaram no variômetro. Você pega aqui e coloca 90.
Importante. Frequência é a frequência da rede, é 60 mesmo. Potência ativa. Você vai colocar aqui. Quantidade de watts. A nossa lá era 100. Digita 100. Se eu quisesse colocar aquele exemplo, aquele primeiro exemplo, 100 mais 50J. Certo? Primeiro exemplo. O que você vai colocar? Tá aqui, ó. Potência reativa indutiva. Aí ele até fala aqui, ó, que é uma VAR, volt ampere reativo positivo. Então você coloca 50 aqui e o negativo você coloca 0. Aqui, na hora que eu aplicar, ó, tá vendo aqui como o bloco vai editar? Ó. Apliquei, pronto, virou um resistor em paralelo com o indutor. Tranquilo? Se eu quisesse colocar lá a carga que era 100 menos 50, coloca 0 aqui e coloca aqui. Era o menos 50, que é o negativo. Aplicou, pronto, virou um capacitor. Certo? Então, você, sempre que quiser simular alguma carga aqui no MATLAB, você pode usar esse bloquinho e vai dar certo. No caso aqui da lâmpada, ele pediu lâmpada de 200 watts. Vem aqui, colocou, deixa eu abrir aqui. Coloca aqui 200. Qual é a potência reativa de uma lâmpada? No caso, a gente tem lá no laboratório uma lâmpada incandescente. Ela, o princípio físico dela é uma lâmpada puramente resistiva. Então a gente coloca só a potência ativa aqui dela. O resto você coloca 0. Aplicou, olha aqui. O próprio MATLAB já considera essa lâmpada incandescente como um resistor puro. Certo? E aí ele mesmo aqui vai fazer os cálculos levando em consideração a potência que você colocou e a tensão que você colocou, ele vai calcular a resistência para simular, tá bom? Então não precisa se preocupar muito com isso, não. A prática pediu aqui para a gente colocar 3 lâmpadas em paralelo, foi isso que eu fiz aqui, ó. Certo? Coloquei a fonte, conectei 3 blocos desse em paralelo, ó, todos aqui de 200 watts, a tensão certa, tem que deixar certa a tensão. E essa tensão é importante que você coloque igual aqui da fonte, tá bom? Lembrando, novamente, você vai ter que multiplicar por raiz de 2. Raiz de 2 vezes 90, pronto, vai dar 127,27. Você pega esse valor aqui e coloca na sua fonte, tá bom? Porque aqui na fonte a gente configura utilizando valores de pico. Para depois colocar aqui no bloco RMS, para passar aqui para o display, tá bom? Isso aqui eu já falei na aula passada, quem não tiver visto, precisa ver lá para poder entender certinho. Então, peguei a fonte, coloquei os medidores de tensão e de corrente, coloquei as cargas em paralelo, vou simular aqui para vocês verem o resultado que vai dar. Vai dar diferente do de vocês, porque as lâmpadas que vocês usaram eram diferentes aqui da minha, tá bom? Mas façam a simulação aí, faça certinho que vai dar o resultado correto. Ó, a corrente, aqui no meu caso deu 6,66 amperes. Já a minha tensão aqui deu 89,96. Deu um valor aproximado ali de 90 por conta das casas decimais, certo? É algo normal. A primeira parte da prática, se não me engano, era só isso mesmo. Você montar aqui o circuito. Monte o circuito, tal, tal, tal. Aí tem os medidores aqui de tensão e corrente. Deu para entender aí, galera? Tranquilo? Quanto foi que dá a potência aí no seu? Vai dar 600, né? São 3 lâmpadas de 200, você soma elas, dá 600. 600 watts. E o do pessoal tava dando 50, né? Você disse? Sim. O meu também deu 50 fechado aqui. Eu tô com ele aqui agora nas mãos. Foi, né? Pois é o que eu estava comentando, que é um comportamento um pouco diferente. O normal mesmo, seria lâmpadas de 100 watts. E aí seriam 3 lâmpadas e ia dar 300 watts. Entendeu? Só que assim, como ela não tava sei lá, eu acho que é porque ela não tava com brilho total também, né? Ou não tava passando a corrente que era pra ser, sei lá. O brilho seria pela tensão, né? Se aumentar a tensão, ela iria aumentar o brilho. A potência consumida é para ser a mesma. Independente do nível de tensão. Ele começou a prática dizendo que a lâmpada era de 60. Aí era para ter 180, mas o de todo mundo deu 50. Foi. A minha eu conferi tudinho, as 3 lâmpadas. Eu tive o cuidado de pegar as 3 lâmpadas de 60 watts.
Certo. Você testou ela, cada uma delas separadamente, para medir a potência de cada uma? Não, eu testei não, mas ela ainda tava com a descrição bem legível ainda. Pois é, essas coisas de laboratório elétrico é um pouco assim mesmo. Não tem muito para onde correr, não. Eu acho que quando eu fiz a disciplina, isso aconteceu comigo também, deu uns 100 watts mais ou menos. Mas não vamos parar por conta disso, não. Deu 60, pega 60 e divide por 3. Pronto. Simula lá, 3 lâmpadas de 20. Entendeu? Quebra muita cabeça com isso, não. Certo? Primeira parte, montar esse circuito. Deu para entender aí, certinho? Deu, pode continuar. Show. Ok, o item B é montar esse outro circuito, em corrente contínua, semelhante ao primeiro. Qual a diferença? Ele vai pegar e inserir esse conversor CACC, que é um retificador de meia onda. É, falando assim de uma forma mais direta, ele vai colocar um diodo. É um retificador de meia onda, ele faz essa função, certo? Vou pegar aqui um espaço em branco para mostrar. O diodo faz na prática. Vou pegar aqui um sinal de uma fonte de tensão, certo? Alternada, ok? Vou simular ela aqui para vocês. Vou colocar aqui fonte, vou botar um resistor, né, para não queimar, senão vai queimar a fonte. O que diodo faz? Ele permite o sentido da corrente em apenas. Ele limita o sentido da corrente. Ele permite que passe apenas um único sentido. Então, se eu pegar esse circuito aqui e desenhar aqui um diodo, o que, que vai acontecer? Ele vai permitir que a corrente passe unicamente nesse sentido aqui, ó, certo? A gente tem aqui uma fonte de tensão alternada. Vou desenhar aqui um gráficozinho aqui mostrando a sinal de dados. Ela só tem valores positivos e negativos, certo? Ela tem uma inversão de polaridade. Então, o que que vai acontecer? Nesse primeiro instante, onde ela é positiva, certo? A polaridade dela vai estar assim. A corrente vai passar nesse sentido, tudo bem. Vai funcionar normal. Porém, quando a nossa fonte de tensão alternada passar para valores negativos, o que que vai acontecer? Uma inversão aqui no sentido da corrente. Essa corrente que estava indo no sentido horário vai tentar ir no sentido anti-horário, só que o diodo não vai permitir que passe corrente nesse sentido. Então, qual que vai ser o resultado disso? Vou desenhar aqui, ó, para vocês entenderem. Esse sinal, com valores positivos e negativos, vai ficar assim, ó. Vem positivo. Na parte que deveria ser negativo, na verdade não vai ter valor nenhum, ó. Então ele vem reto e depois o valor positivo de novo. Vem reto, valor positivo de novo. Entendeu? Esse é o retificador de meia onda. O que que ele faz? A onda que estava completa, deixa ela pela metade e ele ceifa todos os valores negativos dessa onda, certo? Esse aqui é um componente que a gente vê na disciplina de eletrônica analógica. Deu para entender aí? Deu sim, pode prosseguir. Então, beleza. Então a gente já sabe, né? Se o valor eficaz aqui era, sei lá, 90 volts, aqui é um retificador de meia onda, ele cortou metade da onda. Então, na teoria, né, quanto que deveria ser a tensão? A metade. Metade de 90 para 145 volts. Certo? Tranquilo. Dá continuidade aqui. Então, o que que você faz? Você pega esse circuito aqui inteiro, copia ele, ó, arrastou aqui para o lado, certo? E adiciona esse bloco aqui, ó, entre a fonte e o medidor de corrente. Entre a fonte e o medidor de corrente. O que você vai fazer? Vai pegar aqui, ó, tá? Vai deletar esse bichinho aqui e vai colocar esse bloquinho aqui, ó, certo? Diodo. Diodo.
Aqui. Pegou aqui, conectou aqui. Assim, pronto, conectou o diodo. É só isso aqui que vocês têm que fazer para concluir o item B. Rapidão, beleza? Deixa eu voltar ao normal. Só colocar o diodo. É isso aqui que ele pediu. É, quando a gente simular, vai dar esses valores aqui. Lembrando novamente, o carga de vocês é diferente, vai dar valores diferentes. Essa prática aqui, infelizmente, vai divergir os valores de todo mundo, tá bom? Deu para entender aí o item B? É só colocar um diodo, entenderam como funciona o diodo? Sim, sim. Tranquilo. Ah, ele até coloca aqui, ó. O item B aqui, a fonte de tensão é diferente, 80 volts, certo? E, ó, praticamente 80, né? Show. Ei, Paiva, Oi. outra coisa, tu sabe dizer como é que é esses dois relatórios que o professor adicionou lá, mas porque ele readicionar um, acho que foi ontem, foi anteontem, para poder a gente enviar. Aí eu não sei se é o do valor eficaz que a gente fez, o último relatório, ou se é o segundo relatório do. O segundo relatório referente ao que a gente fez no primeiro dia, né? Porque no primeiro dia a gente fez tanto duas práticas juntas, ou seja, são dois relatórios ou são um relatório em um só? Como é que é? A primeira prática são duas partes. Você pode fazer dois relatórios e juntar eles. Vai ser a prática da parte um, certo? Depois você pode mostrar seu SIGA e aí eu consigo olhar melhor como que tá, certo? Porque eu não tenho acesso às atividades que ele passa no SIGA de vocês, tá bom? Pronto, eu vou mandar, porque eu achei até estranho, porque ele colocou para a mesma data, colocou para entregar amanhã, até meia-noite, o relatório um e esse relatório 2 ele já cadastrou para a mesma data também, para amanhã até meia-noite. Entendi. É, tem que ver. Isso aqui, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. Depois a gente pode dar uma olhada aí no seu SIGA, Pedro, para eu ver melhor. Mas aqui nos meus arquivos eu organizei assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Coloquei a prática um já tá até as datas antigas do planejamento. Eu coloquei como a prática um sendo as duas partes juntas do laboratório. Inclusive, quando eu fiz o meu relatório, eu fiz desse jeito. Eu enviei as duas partes juntas. E na semana seguinte, eu mandei a da prática 2 que era esse valor médio eficaz. Tá bom? Tá bom, beleza. Provavelmente deve ser dessa mesma forma, já que essa prática de valor eficaz foi quinta-feira passada, na teoria era para entregar ela essa quinta-feira. Beleza, esse circuito aqui a gente já montou, vamos dar continuidade aqui para o item C. Ele pede para elevar a tensão até que o brilho da lâmpada no circuito seja equivalente. Isso aqui não dá para a gente fazer aqui numa simulação como essa, MATLAB, até porque ele não simula brilho de lâmpada, né? Ele está simulando aqui o comportamento dessas cargas, corrente, tensão, enfim. Então, esse item C aqui a gente não vai fazer aqui na simulação, beleza? É algo realmente que vocês vão fazer lá na hora do laboratório, tirar foto e colocar no relatório de vocês. Beleza? Se entender, é uma questão teórica, não precisa fazer, certo? Isso aqui vocês vão responder no próprio relatório, não tenho que colocar aqui a simulação do MATLAB. Vamos direto aqui para o item E. Ele pede para a gente inserir um wattímetro em paralelo com a carga, nos circuitos das figuras 2 e 3, ou seja, nos dois circuitos. Verifique o valor da potência consumida pelos dois circuitos. Então vamos lá.
Esse bloco aqui se chama watímetro. Você vem aqui, vai colocar aqui power, que é potência, measurement, medidor, certo? Medição de potência. Pegou aqui o bloco, olha aqui exatamente como que ele funciona. Você vai conectar aqui na entrada dele um sinal indicando quanto que foi a tensão e você vai colocar aqui também na entrada dele um sinal indicando a corrente. Como que você faz isso? Você vai simplesmente pegar os medidores de tensão e de corrente que você já colocou no seu circuito e vai só jampear aqui direto. Ó. Olha aqui, medidor de tensão, fiz um jampeamento aqui para o watímetro e o medidor de corrente, eu fiz um jump aqui para a corrente do watímetro. Bem fácil essa parte, tá? E aí, o que que a gente vai ter? A gente vai conectar aqui o medidor de tensão, vai conectar o medidor de corrente no bloco. E na saída dele, a gente vai ter o P. O que que é esse P? Ele é a potência ativa, em watts. E o que é esse Q? Ele é a potência reativa, certo? Esse watímetro aqui, em especial, ele mede potência reativa também. O do laboratório de vocês não mede, apenas potência ativa, beleza? Mas esse aqui mede, ele consegue calcular. Mas seria em VAR, volt ampere reativo, certo? Precisa medir isso aqui? Não precisa. Por quê? São lâmpadas incandescentes, puramente resistivas. Logicamente, toda a carga dela vai ser potência ativa, só tem resistor, certo? Não tem capacitor nem indutor nesse circuito. Então, mesmo que você conectasse aqui, para medir os valores de potência reativa, esse valor seria zero, porque não tem nem capacitor nem indutor. Tranquilo? Então, pega o bloquinho, watímetro, medidor de potência, conecta aqui, certo? Pega um display desse e conecta também, certo? Aqui minhas lâmpadas eram 3 lâmpadas de 200 watts, aqui dá aproximadamente 600 watts, onde ele calcula a potência total. Deu para pegar de boa aí como é que usa esse bloco? Deu sim. Show. Quem quiser ligar aí o microfone, fazer alguma dúvida, pode ligar e perguntar, tá, pessoal? Pronto, e aí no circuito da figura 3, ó, esse circuito aqui com o diodo, como eu expliquei, né, o retificador de meia onda, ele pega aqui o sinal, deixa só os valores positivos. Ou seja, essa partezinha que era para estar aqui, que é basicamente a metade do sinal, não vai mais ter. Então, quanto é que é para dar potência? Aproximadamente a metade também. Isso aqui dava 600 watts, aqui vai dar aproximadamente 300 watts. Tranquilo? Deu certo aí, pessoal? Deu para entender? Deu, de boa. Deu para Dá uma entender olhada sim. aqui dá uma olhada